Então, nessa aula de hoje, nós vamos tratar do modelo de regressão linear simples, que é, digamos, a porta de entrada para os modelos de regressão linear múltiplos, que efetivamente captam o, a maneira como variáveis influenciam uma outra variável. Porém, o entendimento dos modelos de regressão linear múltiplo, ele está completamente baseado no entendimento do modelo de regressão linear simples, né, que não somente é uma versão simplificada de um modelo múltiplo, mas também é um modelo que é bastante interessante do ponto de vista da avaliação da relação de influência entre uma variável e outra. Bom, então, para começar, vamos relembrar o conceito que nós estudamos, que permite avaliar, né, a intensidade da relação entre duas variáveis, que é o coeficiente de correlação. Bem, o coeficiente de correlação ele tem uma utilidade, né, de nos mostrar, né, qual é o sentido ou o sinal da covariação dos valores de duas variáveis aleatórias que estejam sendo estudadas, aqui chamadas genericamente de x e y. Então, existem situações ou existem variáveis que variam de maneira conjunta, porque elas se influenciam. E o coeficiente de correlação, ele é um indicador que justamente consegue nos informar a maneira como essas variáveis covariam, né? Ou seja, variam conjuntamente. Como, por exemplo, no caso da covariação positiva, ou também chamada de direta, que é aquela situação em que o coeficiente de correlação ele apresenta um valor positivo, né, e nós sabemos que o coeficiente de correlação ele está limitado do ponto de vista superior ao valor 1 e do ponto de vista inferior ao valor menos 1. Então, no caso de uma correlação positiva ou uma correlação direta, nós vamos ter que o coeficiente de correlação entre as duas variáveis x e y vai ser um valor entre 0 e 1. Significando que quando a variável x, seja ela qual for, sofre uma variação de valor, a variável y ela sofre uma variação de valor no mesmo sentido, né? Ou seja, quando temos um aumento no valor da variável x, o valor da variável y também aumenta, e quando temos uma diminuição no valor da variável x, o valor da variável y também aumenta. Que é algo que acontece, claro que não necessariamente de maneira simultânea, né? Mas é algo que existe na relação entre taxa de câmbio e exportações, né? Então, quando nós estudamos macroeconomia, a gente aprende, né, que o aumento da taxa de câmbio, chamada desvalorização cambial, ela vai eh, induzir aumento das exportações. Então, nós temos ali uma variação, uma covariação positiva direta, que é o que também nós observamos, por exemplo, naquele conceito chamado de oferta. Porém, o coeficiente de correlação, apesar dessa utilidade que ele não informa quanto o valor da variável y varia por unidade de variação do valor da variável x, né? Por que isso é importante? Bom, porque veja, o coeficiente de correlação ele só vai nos dizer se as variáveis variam no mesmo sentido, se variam em sentidos opostos, ou se simplesmente as variações das variáveis, dos valores dessas variáveis, não apresentam qualquer relação. Mas, tanto no caso em que o coeficiente de correlação é positivo, ele aponta que as variações de uma variável
são acompanhadas por variações no valor da outra variável no mesmo sentido, o coeficiente de correlação não nos diz quanto que a variação de uma das variáveis afeta ou está associado ou está correlacionado com a variação de valor da outra variável. Então, o coeficiente de correlação, ele é bom para nos dar o quê? O sentido da covariação e a força, mas ele não nos informa a quantidade de variação que eu tenho em uma variável, por exemplo, y, para cada unidade de variação no valor da variável x, né, que seria essa relação. Bom, por que que isso é importante? Porque quando a gente está interessado, né, em saber sobre o comportamento ou a variação de uma mudança de valor da variável y, ao observar uma outra variável x, nós não estamos simplesmente interessados em saber se varia no mesmo sentido ou se varia em sentidos opostos. É importante saber quanto que, ao observar uma variação de valor, uma mudança de valor na variável x, quanto que eu terei de mudança de valor na variável y. Porque se eu souber isso, eu não só sei qual é o sentido ou sinal da covariação, como também eu sei a magnitude de variação que eu posso esperar ter na variável y ao observar uma determinada alteração de valor na variável x. Então, por exemplo, digamos que y fosse a receita da empresa e x fosse o gasto da empresa com publicidade. Bom, então é assim, né? É, expectativa que ao fazer publicidade, a receita da empresa aumente. Né? Bom, para isso que se faz publicidade, né? Porque pensa nas outras possibilidades. Eu faço publicidade da empresa e a publicidade reduz a receita da empresa. Bom, então certamente é uma publicidade que não deveria ser feita, né? Porque de alguma forma falou mal da empresa, do produto. Se a publicidade não surte qualquer efeito sobre a receita, bom, então é melhor não fazer publicidade, né? Porque já que a receita não vai mudar mesmo, melhor que ela não mude, não tendo gasto. Então, qual a expectativa? Qual é a única expectativa em relação à publicidade? É que os gastos com publicidade, né, gerem aumento de receita. Porém, essa relação, digamos assim, a única relação assim, plausível, né? Não dá para pensar nas outras. Mas além disso, né, pensa assim, digamos que a empresa gaste 20 mil reais com publicidade e a variação de receita seja, né, de 20 mil reais e 20.100 reais. Quer dizer, eu recupero os 20 mil da publicidade e do gasto com publicidade, e a publicidade me gera um saldo líquido de 100 reais. Né? Quer dizer, eu gastei 20 mil para ganhar 100. Né? Parece um retorno relativamente baixo. Né? Diferente de se eu tivesse gasto 20 mil, para a publicidade me gerar um retorno de receita que cobre não somente o gasto com a publicidade e mais 20 mil reais. Né? Aí já parece uma relação mais interessante do que somente ganhar 100. Né? Então, veja, não é só aumentar. Né? Ou então, a gente pensa assim, né? O governo vai fazer um programa para estimular a geração de empregos. Bom, temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, né? Então, o governo vai fazer algum tipo de ação para provocar uma mudança no nível de emprego. Ok, quantos empregos deverão ser gerados? Né? A resposta é um emprego. Ótimo para essa pessoa. Do ponto de vista macroeconômico, um emprego em mais de 14 milhões de desempregados é igual a nada. Né? Então, não adianta nada. É diferente de que um plano de governo gere, por exemplo, um emprego de 3 milhões de pessoas.
né. Então, não basta a gente saber qual é o efeito ali que deve haver entre as variáveis ou que já foi observado entre as variáveis. É extremamente importante que a gente saiba quanto que é a relação entre as variações em uma variável eh, y para cada unidade de variação de uma outra variável, aqui chamada genericamente de x. Bom, e aí justamente para captar esse aspecto que o coeficiente de correlação não capta, nós vamos usar então a ideia de correlação linear por meio do modelo de regressão linear simples, né, que aí vai ter uma configuração como essa equação, em que eu tenho aqui a variável y, a variável x, né? Então, é um modelo que vai relacionar duas variáveis. Ele é um modelo linear porque os parâmetros desse modelo e que definem uma reta entre a variável y e a variável x, que são essa constante aqui, que é um parâmetro do modelo chamado beta zero, e essa outra constante, que é um outro parâmetro do modelo aqui identificado por beta 1, eles aparecem aqui na equação com, com potência 1 ou de forma linear, né? Então, eles não estão com logaritmo, eles não estão com exponencial, eles aparecem de maneira linear, por isso que é esse o nome. O modelo tem o nome de simples porque a variável y ela vai estar relacionada somente com uma variável explícita, então por isso tem o nome de simples. E aí esse outro termo aqui, u, eu vou explicar daqui a pouco para vocês, é o chamado termo de erro aleatório. Bom, então, né, se vocês se lembram, o, o coeficiente de correlação, né, ele pode nos dar informações sobre a maneira como variáveis estão relacionadas, né, como por exemplo aqui nessas correlações positivas, desde uma correlação perfeita, positiva, até correlações que vão ficando mais fracas, porque a disposição dos pontos, né, nesses gráficos que relacionam uma variável com a outra, eles vão descaracterizando o que seria a situação perfeita, que é de uma reta com inclinação positiva. E no caso negativo, né, é algo parecido, né? Então, na correlação perfeita negativa, os pontos se dispõem, né, com uma relação inversa entre as variáveis, né? Ou seja, quando o valor de uma aumenta, a outra diminui. E quanto maior for a caracterização dos pontos, no sentido de se parecer com uma reta de inclinação positiva, mais forte e perfeita é a correlação negativa. Então, de forma que quando os pontos começam a se espalhar e isso descaracteriza, né, a imagem ali de uma reta com inclinação negativa, então a correlação ela continua sendo negativa, mas ela perde força, né? Chegando ao extremo em que, né, a configuração dos pontos assim, dificilmente sugere uma reta positiva ou uma reta negativa, né? Que aí é a situação de ausência de correlação. Mas como eu acabei de falar para vocês, né, qual é uma limitação do coeficiente de correlação, embora ele tenha suas utilidades. A gente não sabe quanto que de variação de uma das variáveis está associado com uma quantidade de variação da outra variável. E aí a gente recorre ao modelo de regressão linear simples para poder fazer uma medida ali de correlação linear. Bom, no modelo de regressão linear simples, né, então nós vamos partir da ideia de que existe uma relação populacional entre as variáveis y e x. E essa relação na população entre as duas variáveis, ela se dá através de uma reta.
em que a variável y é chamada de variável explicada, como por exemplo o salário das pessoas. A variável x é a chamada variável explicativa, que pode ser, por exemplo, a escolaridade das pessoas. Então, y e x são variáveis. Beta1, que é um parâmetro do modelo, é o coeficiente angular da reta. Então, repara aqui, se a gente não considerar esse termo u aqui, y é igual a uma constante, beta zero, mais outra constante que multiplica a variável x. Essa constante, então você vê que isso aqui é um formato de uma reta, que é o que vai caracterizar os modelos de regressão linear. Então, aquele parâmetro beta1, que é um valor constante que a gente vai tentar obter, ele vai ser o quê? O coeficiente angular da reta. E ele vai ter a serventia de medir o quê? Qual que é o efeito isolado, ou ceteris paribus, da variável x sobre a variável y, né, que vai indicar o quê? Uma medida justamente da correlação linear entre as duas variáveis. Já o parâmetro beta zero, ele é o coeficiente linear da reta, ou seja, o chamado intercepto, né, onde a reta vai cortar ali o eixo y. E, por fim, o último termo, o U, ele é o erro aleatório, que também é algo variável, que está relacionado ao quê? A outras variáveis que afetam a variável y da equação, né? Bom, então vamos olhar aqui essa equação. Está falando que a variável y, né, os valores da variável y são iguais a uma outra coisa que está aqui do lado direito, né? Então veja, é uma questão simples. 2 só é igual a 2. 3 só é igual a 3. E assim sucessivamente, né? Então, ou seja, uma coisa só é igual a ela mesma, né? Então, o que tem aqui do lado direito, na verdade, é o próprio y. Só que agora está descrito de uma outra maneira, né? Como sendo, ou seja, o valor da variável y, que pode ser, por exemplo, o salário da pessoa, ele é uma consequência do que? Da escolaridade, x, mais a influência de várias outras variáveis que afetam o salário de uma pessoa, como, por exemplo, a experiência, o gênero, a etnia, o setor em que a pessoa trabalha, o tamanho da empresa, né, que são variáveis que podem ser observadas das pessoas, né? Então, assim como eu posso perguntar para alguém qual é o salário dela, qual a escolaridade dela, posso perguntar qual é a experiência, o gênero também, dá para saber, a etnia, o setor que a pessoa trabalha, o tamanho da empresa, mas, além dessas variáveis que nós conseguimos observar e ter medidas relativamente claras, existem várias outras variáveis para as quais nós nem temos medidas, como, por exemplo, o talento de uma pessoa para aquilo que ela está fazendo, né? E aí nós sabemos, né, quando uma pessoa está fazendo algo para o qual ela tem mais aptidão, o resultado tende a ser melhor, né? E aí, naturalmente, a remuneração tende a aumentar. E o raciocínio oposto também vale. Dedicação, né? Dedicação também é uma variável que não dá para a gente saber. Adianta perguntar para alguém? Não. Né? Você vai chegar lá para um funcionário e vai falar, olha, assim, você está dedicado? Aí ele fala, eu não estou, né? Nem um pouco. Bom, aí você manda ele embora, né? Lógico que ele sabe disso, então ele nunca vai responder outra coisa senão dizer que está dedicado. Então, assim, você nunca tem como saber isso, mas é algo que influencia, né? Então, o que essa equação está dizendo é o seguinte: olha, o valor da variável y vai ser decomposto em efeitos ou influências aqui explicitamente de uma variável x, tá? Então, nós estamos modelando aqui a correlação linear entre as duas variáveis, né? Só que aqui direcionando de x para y, e mais
todos os efeitos que as outras variáveis que afetam ali a variável y exerçam sobre ela, né. Então, no final das contas, nós vamos ter ali, o que seria o próprio valor da variável somente decompondo, né. Quanto que do valor decorre da escolaridade, quanto que do valor decorre das outras variáveis. Então, por exemplo, né, se a gente olhasse um gráfico aqui de uma relação entre, aqui no eixo vertical, salário horário, né, a variável y, e no eixo horizontal, a variável escolaridade medida em anos de estudo completos. E aqui no eixo vertical é o salário horário. Esses valores são de uma base americana, né, então são dólares por hora. É um dos exemplos e dos arquivos de trabalho lá do livro de econometria do Woodbridge. Então, a gente vai supor, né, que na população existe uma relação entre o salário das pessoas e a escolaridade delas, né? E efetivamente, o que nós esperamos é que a escolaridade afete positivamente os salários, porque através da escolaridade as pessoas ganham capacitação e a capacitação se transforma em produtividade e a produtividade ela é paga conforme a sua intensidade, né? Ou seja, maior produtividade recebe maior remuneração, menor produtividade, menor remuneração, né? Então, se aumento de escolaridade implica em aumento de capacitação implica em aumento de produtividade, que por sua vez implica em aumento de remuneração, né? Então, se a gente olhar entre as duas variáveis, o que nós devemos esperar é que conforme a escolaridade das pessoas aumente, a remuneração horária delas aumenta, né? Então, devemos esperar uma relação positiva. Bom, e o que é ali uma parte ali da nossa função de regressão populacional, né? Então nós temos ali o valor da variável y, né, que se deve ao valor ali da variável x, né, ou seja, do salário que está ligado à escolaridade, que é justamente o que essa reta vai estar captando, né, uma relação linear entre a variável y e a variável x, no sentido de que x está explicando ou gerando efeitos sobre a variável y. Bom, e essas diferenças, né? Porque você repara que, embora, por exemplo, esse ponto aqui está pertinho da reta, esse também, esse aqui está praticamente em cima, aqui está em cima e assim vai, nós temos, por exemplo, esse ponto, esse outro aqui, que apresenta uma distância em relação à reta, né, ali a essa parte explícita do modelo de regressão linear. Que diferença é essa? Por que que esses pontos, né, não só eles, mas todos os outros que estão longe da reta, por que que existem essas diferenças, né? Ou seja, esse distanciamento em relação à reta de regressão populacional. Justamente por influência ali daquelas variáveis que estão sendo captadas, perdão, daquela variável, termo de erro, que está captando a influência de todas as outras variáveis sobre o salário das pessoas, né? Então, nós sabemos, né, por exemplo, vamos olhar esse caso aqui dos 12 anos de escolaridade, né, que seriam todas as pessoas que compõem a base de dados e que têm 12 anos de escolaridade. Eh, o Então nós vemos claramente aqui o seguinte, né, que todos esses pontos representam o quê? Pessoas que têm 12 anos de escolaridade. Só que a altura deles em relação ao eixo Y representa o quê? O salário horário. Então nós temos desde uma pessoa ali com 12 anos de escolaridade que tem um salário horário de quase zero e, ao mesmo tempo, uma outra pessoa com 12 anos de escolaridade que tem um salário próximo a 22 dólares e 50 centavos, né? Bom, então, por que que duas pessoas com a mesma escolaridade teriam salários horários tão diferentes? Bom, a resposta deve estar associada ao quê?
as outras variáveis, outras características dessas duas pessoas que apresentam grandes diferenças entre si, de forma que as características dessas duas pessoas aqui acabam beneficiando estas pessoas em relação à média da categoria ou da classe de pessoas com 12 anos de escolaridade. Enquanto que as características dessa pessoa aqui que está com o salário horário bem baixo acabam influenciando essa pessoa de maneira negativa em relação à média da categoria que estaria aqui associado à função de regressão populacional. Então, são as outras características, exceto a variável x, que poderia, que no caso aqui é a escolaridade, né? Então seria experiência, setor de atividade, gênero, etnia, eh, o tamanho da empresa, e uma série de outros fatores que estão fazendo com que o valor do salário horário, ele não seja exatamente igual àquele que, digamos, estaria previsto pela pela relação populacional entre, o salário, ou a variável Y, e a escolaridade, ou a variável X, no caso da população. Então, se a gente olhar esse modelo, que é um modelo de uma reta, né, se a gente colocar ele em variações. Então, eu vou provocar variações em todos os termos, né? Então, eu vou fazer variação de y, né? E aí, como do lado direito aqui eu tenho três termos em soma, né? Então, a gente usa aquela ideia do diferencial e da derivada, né? Então, o diferencial fala assim, ó, diferencial de uma soma é a soma dos diferenciais. A derivada diz, né? A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Se a gente pegar também integral, né, a propriedade é a integral de uma soma é a soma das integrais. E em termos de variações, mesma coisa. Variação de um termo, né, que é esse que está aqui do lado direito da igualdade, do lado direito da equação. A variação desse termo, que é uma soma de três fatores, vai ser igual ao quê? A variação de cada fator isoladamente. Né? Bom, então, variações de y vão ser as variações em beta zero, mais as variações agora no produto beta 1x, e mais as variações no termo de erro U. Né? Lembrando que beta zero e beta 1 são parâmetros, e como tais, são características fixas, né, valores numéricos na população que dizem respeito a alguma característica, mas são valores fixos, né, então são constantes. Bom, então delta beta zero é uma variação de uma constante, é zero. Aqui nós temos delta beta 1 vezes x, né? Então, mesma ideia de derivada. Derivada de um produto é o quê? A derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Bom, então a gente usa a ideia de variação agora. Então, variação de um produto vai ser o quê? A variação do primeiro termo, delta beta 1, vezes o segundo, x. Bom, mas beta 1 é constante, então delta beta 1 é igual a zero. E aí só sobra o outro termo, que vai ser beta 1, né? Ou seja, o segundo termo vezes as variações do segundo, beta 1 vezes delta x. E mais as variações do termo de erro, né? Porque é uma variável. Então, repara aqui ó, que y é uma variável, x é uma variável, o termo de erro é uma variável, portanto, as variações da variável y só podem ocorrer por causa das variações dos termos variáveis ali da equação. Bom, então se a gente admitir, né, que ΔU é igual a zero, então o que vai acontecer? Né? Esse termo aqui, ó, ΔU, ele vai ser anulado. E aí vamos ter ΔY vai igual a beta 1 vezes ΔX. Se ΔX, né, é diferente de zero, então nós podemos passar ele dividindo e com isso aquele parâmetro beta 1 ele vai indicar justamente o quê? Quanto que eu tenho de variação em y, ΔY, sobre
cada unidade de variação na variável x, Δx. Que é justamente o quê? Aqui numa equação de uma reta, né, seria ΔY, seria, por exemplo, a gente pegasse aqui, ó, olhando a reta como um todo, né, seria a diferença desse ponto até esse aqui no 2,5, né, ou seja, ΔY em relação a esse ângulo aqui que a reta, né, populacional forma com a linha horizontal, é o que? É o cateto oposto do ângulo. Enquanto que Δx é justamente a variação aqui na horizontal, que é o que? É o cateto adjacente ao ângulo. E quando nós temos essa relação, né, do cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente ao ângulo, isso é chamado de inclinação da reta, né? E aqui no caso, não somente a inclinação da reta ou o coeficiente angular da reta, né, do ponto de vista geométrico, mas também o quê? Um efeito isolado, né? Porque quando nós obtivemos que beta1 é ΔY sobre ΔX, nós admitimos que ΔU é igual a zero, né? E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos isolando o efeito da variável x, né? Que seria o mesmo resultado que nós chegaríamos ao fazer o seguinte procedimento, né, conhecido por vocês. Então, vamos pegar essa equação, y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x mais u. Lembrando, né, que beta 0 e beta 1 são constantes, x e u são variáveis, assim como y. Então, repara o seguinte, vamos fazer a derivada parcial da variável y em relação à variável x, né? Se você aplicar essa operação de derivada parcial, né, e de acordo com a definição desse conceito, como é que ele é feito? Você faz a derivada da variável y em relação à variável x, considerando todas as outras variáveis constantes, né? Só temos uma outra variável, que no caso é u, né? Se a gente estiver considerando que u é constante, então a variação de u é quanto? Zero, né? Δu é igual a zero. E a gente faz o procedimento de derivada parcial justamente para fazer o quê? Para poder isolar o efeito de uma variável sobre outra, que em economia a gente chama de ceteris paribus, né? Supondo as outras variáveis constantes, vamos estudar o efeito de uma variável particular sobre uma outra variável de interesse. Então, aqui no modelo de regressão, né, especificado dessa forma, o que nós vamos estar fazendo quer dizer, a gente supõe, né, que existe uma relação populacional entre as duas variáveis, mas que os valores efetivamente observados para a variável y para cada elemento da população, por exemplo, vai sofrer um distanciamento ali da relação entre a variável y e a variável x, por quê? Porque existem outras variáveis, além da variável x, que afetam a variável y e aí provocam esse distanciamento. Então vamos olhar aqui esse caso, né? É justamente o que? Agora eu vou, como se eu voltasse um pouco atrás para fazer o desmembramento. Então esse gráfico ele mostra o quê? Quais são os valores do salário horário das pessoas daquela base de dados, sem fazer distinção dessas pessoas por qualquer outra característica. Eu só estou lá olhando o salário delas. Bom, aí a gente percebe o quê, né? Que isso aqui é um gráfico, né, que induz ali uma reta vertical, né? Então só tem uma variável, que é o valor do salário, e o que esse gráfico está mostrando é o seguinte, olha, as pessoas têm salários diferentes, algumas têm salários iguais ou até próximos, mas muitas têm salários diferentes, né? Ok, uma situação normal, né, que todo mundo está acostumado. Agora vamos fazer o seguinte, né, vamos separar essas pessoas, não somente como elas já estão separadas aqui, né, pelos salários individuais, mas vamos também separar essas pessoas não somente pelos salários, mas também pelo nível de escolaridade que elas têm.
Ao fazer isso, aí a gente vai para aquele gráfico, né, que eu já mostrei para vocês, esse aqui é o mesmo gráfico. Nós temos então o quê? Todos esses salários, né, que só se distinguem por valor, agora eles também se distinguem pela escolaridade das pessoas, né? Então aí a gente separa, né, esse aglomerado aqui de pontos nessa outra dispersão aqui, em que a reta vermelha está indicando justamente o que? A relação populacional entre as variáveis, né? Ou seja, a gente vai supor, né, que para todo mundo, então, é, o índice J, que varia de 0 até 18, ele indica qual é a escolaridade, né? Então, se eu fizer J igual a 0, estou falando de uma pessoa que não completou nenhum ano de estudo. J igual a 1, pessoas que completaram um ano. J igual a 2, pessoas que completaram 2, e assim sucessivamente. O indicador I, que vai de 1 até N, no caso dessa amostra, se eu não me engano, são 526 observações. Então, o indicador I... peraí, deixa eu consertar uma coisa. Então, o indicador I, aqui para o X, ele está indicando a observação, né? Então, X, I, J, quer dizer o quê? É o valor da variável X, que nesse caso é a escolaridade. O I está falando, olha, que é de uma pessoa em particular, que faz parte ali da base de dados, e essa pessoa tem uma escolaridade J, né, que pode ser de 0 ano de estudo até 18 anos de estudo. Então, essa reta de regressão populacional, o que ela vai dizer? Olha, ela vai determinar uma parte ali do salário horário da pessoa, né? Então, vai supor o seguinte, para todas as pessoas, repara que beta 0 e beta 1 não tem o índice J, né? Quer dizer, a inclinação da reta é a mesma para todo mundo, né? Porque nós sabemos que essa figura geométrica chamada de reta, ela tem essa característica, né? A inclinação é constante, né? Tanto que quando vocês estudaram matemática, vocês faziam lá derivadas de funções lineares, a derivada dá uma constante, né? Por quê? Porque a derivada de uma função linear ou de uma reta é a inclinação da reta, e a inclinação da reta é constante. E repara outra coisa, né? O ponto aqui, o coeficiente linear, então não só o coeficiente angular da reta é o mesmo para todos, mas o coeficiente linear também, né? Porque a reta só tem um coeficiente linear, que é esse ponto aqui em que ela corta o eixo y. Então, o que a gente vai estar dizendo? Olha, para todas as pessoas, o valor do salário tem ali um componente comum a todo mundo, tá? Que é o beta zero, que pode ser entendido como um efeito médio de todas as outras variáveis que influenciam a variável y, mas não são a variável x, e tem um efeito que é comum para todos e que faz com que a escolaridade se converta em salário, né? Mas repara que a gente está falando, tem um efeito comum para todo mundo, né? Então, tanto faz se a pessoa tem escolaridade 0, 4 anos, 9 anos, 15 anos e assim sucessivamente. É um efeito da escolaridade sobre o salário. E esse efeito, o que ele vai captar? Ele vai captar o seguinte, né? Vai ser ou seja, o salário que uma pessoa tem e que tem a sua escolaridade, vai ser o quê? Vai ser um efeito esperado. Ou seja, qual é o salário que eu espero que aquela pessoa tenha, dado que ela tem uma escolaridade particular, mais o efeito dos fatores aleatórios sobre o salário da pessoa, né? Que são esse distanciamento aqui em relação à, à reta ali, né, de regressão populacional. Então, uma coisa a ser observada agora é o seguinte, né? É que o que a reta que define, né, ou que capta a maneira como a variável explicativa x influencia a variável explicada y, né, é um efeito esperado, né?
Então, e que, por ser esperado, está ligado ao conceito de esperança, e esperança é o quê? É a média, né. Então, veja, que essa modelagem está propondo? Olha, o valor que a variável y tem é um efeito médio, né, da categoria J que aquela observação tem, mais a influência de outros fatores que, afetam aquele elemento que tem aquela que pertence àquela categoria J, né. Então, por exemplo, o salário de uma pessoa que tem a sua escolaridade. Vai ser o quê? Vai ser o salário médio das pessoas que têm a mesma escolaridade que ela, adicionado de um fator, que ca ou e mais um efeito das outras características que aquela pessoa tem. Então repara aqui, o que que é fazer um modelo de regressão? É a gente atribuir um efeito médio, né, não só geral, mas que depende ali da variável "x", para todas as pessoas, ou para todos os elementos ali da base de dados. Bom, então, que esse modelo de regressão está falando? Olha, o valor observado ali da variável y para aquele elemento em particular que tem sua característica, né, pertence a uma categoria J ali para a variável x, ele vai ter uma parte que é esperada, né, que é o que? É o valor que seria determinado aqui pela reta, mais uma parte aleatória, uma parte não esperada ou aleatória, que quer dizer o quê? Olha, nós não sabemos como descrever ou não estamos descrevendo como essas outras variáveis afetam a variável y. Então veja, o que é fazer especificar um modelo de regressão linear simples, né? É traçar a reta ali entre os pontos, né? E traçar uma reta, especificamente, consiste em fazer o quê? Determinar um coeficiente linear e um coeficiente angular, associado ali com a variável explicativa, que vai nos dar o quê? Qual que é o valor que eu espero que a variável y tenha, dado que eu atribuí um valor específico, né, por causa da categoria a qual o x pertença, eu atribuí um valor específico para a variável explicativa, né. Então, seria assim, né, aqui eu vou beta zero mais beta 1, qual que é o xj aqui? Por exemplo, se eu estiver pegando 5, eu substituo o x por 5. E aí, em função de valor de beta zero mais beta 1, eu vou ter beta zero mais 5 beta 1. Né? Se eu souber os valores de beta zero e de beta 1, aí eu sei o valor exato dessa conta. Né? Que seria o quê? Seria a relação média entre a escolaridade e o salário das pessoas. Ou a relação média entre a variável x e a variável y ali existente na população. Só que acontece, né? A gente vai traçar essa reta, né? Ou seja, o que a gente gostaria é de ter a reta populacional. Só que se a gente não estiver estudando, se a nossa base de dados não for a população, mas sim uma amostra, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos traçar uma reta amostral com a expectativa de que ela se aproxime, né, da reta populacional, né? Então, ou seja, nós vamos fazer uma determinação ali de influência da seguinte forma: a gente vai especificar um coeficiente linear e angular, ou seja, dar valores para beta zero e beta 1,
não com base na população. Então a gente não vai ter a reta populacional, a função de regressão populacional. A gente vai especificar valores para beta zero e para beta um a partir de uma amostra. Então, né, o nosso modelo é um modelo amostral. Aqui é uma o quê? É uma função de regressão amostral, né, que é basicamente o o que nós fizemos o semestre inteiro, né. A gente queria saber um parâmetro, mas a gente não podia estudar a população, a gente só tinha uma amostra, então a gente fazia o quê? A gente usava um estimador, aplicava ali nos valores da amostra, obtinha um valor e a gente usava, né, primeiro testava e depois, né, se o valor fosse convincente, digamos, de que representaria a população, a gente então usava, né. Aqui é a mesma coisa, só que agora, né, em vez de estar calculando a média, eh, a gente está fazendo o quê? A gente está calculando, 2 efeitos, beta zero e beta um, mas são efeitos médios, porque são efeitos esperados. Então, veja, aquela nossa função de regressão populacional, né, que era beta zero mais beta um vezes x mais o erro aleatório, agora passa a ser uma função de regressão amostral. E sendo amostral, então não vou usar propriamente o valor do parâmetro beta zero, mas sim o que? Uma estimativa amostral desse parâmetro. Também não vou estar usando necessariamente o valor populacional ali do efeito da variável x sobre a variável y. Eu vou estar usando o quê? Uma estimativa, né? Ou seja, um valor amostral para que a gente espera que represente o valor populacional. Bom, então veja aqui, se eu não estou com beta zero populacional e nem beta um, né, eu estou com estimativas, bom, então o termo de erro, ele também não é o termo de erro populacional. Ele é o quê? Ele vai ser uma estimativa do erro, tá? Que é chamado de resíduo. Então, o que nós vamos estar fazendo na hora que a gente estima ali o modelo de regressão? Nós temos lá o valor da variável y, que é o valor que nós observamos, né, então ali tem o salário da pessoa. A pessoa me fala: "Olha, eu ganho, R$ 25 por hora". Tá bom, se ela me disse, é dado observado. Aí eu pergunto para ela: "Ah, qual é a sua escolaridade?". Aí ela me diz: "Olha, eu tenho 15 anos de estudo completo". Ok, né, então as 2 variáveis eu observei. Em função dessas 2 variáveis observadas, eu vou estimar valores ali para beta zero e beta um, que junto com o valor observado de x, vai me fornecer o quê? Quanto que eu espero que seja o valor da variável y em função da variável x, e mais uma estimativa do erro, né. Então, esse valor esperado é uma estimativa da variável y, e então nós vamos pensar da seguinte maneira, né, o valor que eu observo da variável y, ele é o quê? Né, então os R$ 25 que a pessoa me diz que ganha por hora. Ele é um valor que, digamos, é o salário médio para todas as pessoas que têm 15 anos de estudo e mais a estimativa de efeitos, de características particulares daquela pessoa e que fazem com que, o salário dela difira, em alguma medida, do salário médio da categoria de pessoas que tenham 15 anos de estudo completos. Então nós vamos separar o valor salarial da pessoa, que ela diz que tem, em uma estimativa que, digamos, que é o salário médio das pessoas com a mesma escolaridade dela, e a diferença entre aquele valor que eu observei, que ela me falou que ganha, e o que eu disse que ela deveria ganhar em função da escolaridade dela, vai ser então uma estimativa da influência das outras variáveis. Ou seja, vai ser uma estimativa do erro
vai ganhar o nome de resíduo, né? Então, sempre que uma variável ou um termo aparecer com o circunflexo, significa que é uma estimativa. Se tiver sem, quer dizer que é uma observação ou é um parâmetro populacional. Bom, então agora como relacionar essa situação amostral com a situação populacional? Então, de novo, vamos voltar ali para o nosso gráfico. Nós temos o mesmo gráfico, eu deixei a função de regressão populacional, né, ou a reta de regressão populacional, agora eu deixei ela tracejada, né, porque agora eu vou colocar aqui o que seria a função de regressão amostral. Então veja, quando eu estimo, né, o coeficiente linear e o coeficiente angular da reta, nós sabemos, faço isso com base numa amostra, como nós sabemos que a amostra em geral, tem alguma perda de representatividade em relação à população, então a gente pode esperar que haja alguma discrepância entre o coeficiente linear, né, ou seja, o intercepto da reta, amostral em comparação com o valor populacional. E o mesmo vale para o coeficiente angular ou inclinação da reta, né? Então essa reta verde aqui, ela está mostrando justamente o quê? A função de regressão amostral, né? Ou seja, uma especificação parecida com a populacional, exceto que beta zero é estimado, né? Ou seja, o coeficiente linear da reta é estimado, o coeficiente angular também, né? E aí eu fiz aqui, e aí você repara, né, que temos uma diferença no coeficiente linear, né? Enquanto que no populacional, né, digamos, assumindo que essa é a relação populacional, enquanto que no populacional é 2,5, aqui no amostral é negativo, né? E nós vemos também o quê? Que a inclinação, o beta 1 aqui amostral, ele é maior, né? Ou seja, a inclinação da função amostral está maior do que a inclinação da função populacional, né? O, E aí agora, né, no contexto de que a gente vai estar avaliando, né, os parâmetros do modelo beta 0 e beta 1 com uma amostra, ou seja, através de estimativas, aquela parte esperada, né, da decomposição do valor da variável y observado, ele vai ser o quê? Ele vai ser quer dizer, o valor esperado, perdão, o valor observado, ele é sempre o quê? Um valor observado mais um fator aleatório, né? Ou seja, um fator médio esperado mais um fator de desvio da média. Só que agora, no contexto amostral, essa parte esperada, né, que é a parte determinística ou que a gente faz uma modelagem, ela vai estar baseada em estimativas amostrais. E aí, por consequência, o erro o termo aleatório, né, à medida que sobrar como resíduo da diferença entre o valor observado e o valor esperado pela relação, não pode mais ser chamado de erro, né? Porque se fosse exatamente o erro, então quer dizer que essa estrutura amostral aqui, ou seja, as estimativas beta 0 e beta 1, elas são exatamente iguais ao valor dos parâmetros populacionais, né? Mas isso nós não sabemos. Então não dá para garantir, né, que a diferença entre o valor observado e o valor estimado é o erro. Então a gente diz que é o resíduo, né, que é uma estimativa e agora correspondem, né, a diferença entre o ponto e a reta verde. Enquanto que no contexto populacional, né, seria a diferença entre o ponto e a reta vermelha, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz, né, quando a gente faz um modelo de regressão linear simples, né? A gente vai pegar ali os pontos, a gente assume que uma reta
descreve a relação da variável x, né, que está no eixo horizontal, com a variável y, que está no eixo vertical, e com base nos valores da amostra, a gente então determina um coeficiente linear, um beta zero amostral, e determina um coeficiente angular ou um beta 1 amostral, né? Com isso, nós teremos um ponto aqui no eixo y e teremos a inclinação. E aí, com essas duas informações, nós traçamos a reta inteira, né? Então, isso é que é fazer, né, que é estimar um modelo de regressão. Do ponto de vista geométrico, é fazer o quê? É passar uma reta entre os pontos, né? Só que, claro, né, não pode ser uma reta qualquer, porque a gente quer uma boa descrição de como a variável x, por exemplo, escolaridade, afeta a variável y, por exemplo, salário, né? A gente não quer uma relação qualquer, a gente quer uma boa relação, né? Ou seja, uma relação que represente bem o efeito da variável x sobre a variável y, né? Bom, aí vem um pouco essa questão do que é representar bem, né? Então, ou seja, o resíduo ali da observação, né, que é a diferença, né, aqui entre, né, a reta de regressão e o valor observado de fato ali para aquele elemento, para a variável daquele elemento. Então, veja, o que seria o ideal? O ideal seria que todos os pontos tivessem na reta, né, que seria aquela situação de correlação perfeita. Ok, né, mas com dados observados, as relações não são perfeitas. Tem alguma descaracterização, né? Ah, é. Bom, então o melhor seria o quê, né? Que a gente tivesse o menor desvio possível, né? Porque o que que significa o desvio? O desvio, ele é uma estimativa do erro, né? Então, ou seja, alguém me fala assim, né? Digamos que a gente nós fôssemos pessoas ali que trabalham no departamento de recursos humanos, cuja função também é determinar quanto pagar para funcionários, né? E aí estamos contratando ali pessoas com 12 anos, vamos pegar assim, com 15 anos de escolaridade, né? E a gente, então, quanto que a gente paga para essa pessoa, né? A gente gostaria de pagar ali a média, né? Nem mais nem menos do que a média da categoria. O... Só que quando a gente faz isso, a gente meio que ignora, né, que essa pessoa tem outras características além de escolaridade, né? É, então, a gente poderia até dar algum peso para isso, favorecendo a pessoa ou prejudicando-a em relação à média, de forma que ela teria ali o seu salário estabelecido mais ou menos ali ao redor, né, do que seria a média da categoria para a mesma escolaridade. Então veja, a melhor maneira que a gente teria de traçar uma reta aqui para descrever bem esse conjunto de pontos seria colocar uma reta que mais se aproximasse dos pontos, né? Eh, Essa seria uma boa ideia, né? Então, por exemplo, a gente traçar uma reta aqui para cima, né, não seria nada interessante, né? Porque simplesmente ela não passa perto de nenhum ponto, né? Se a gente colocar uma reta vertical, também não parece uma boa ideia, né? Porque vai coincidir com alguns pontos, mas assim, está longe de ser, né, o formato predominante aqui por esse conjunto de pontos, né? Que a gente vê, olha, tá certo que do lado esquerdo aqui tem menos observações, do lado aqui no meio e do lado direito tem mais, mas, né, se a gente olhar para o contorno aqui dos pontos amarelos, sim, né, parece mais com uma reta inclinada para a direita, né, do que uma reta inclinada para a esquerda, ou do que uma reta vertical, ou do que uma reta horizontal, né? Parece que assim, chega mais próximo de uma reta com inclinação positiva. Além de que a relação esperada entre, né, nesse caso, escolaridade e remuneração é uma relação positiva. Bom, então, o,
Que reta a gente deveria passar aqui? Bom, uma boa ideia seria o quê, né? A reta que melhor se aproximasse dos pontos, né? Bom, só que aí tem um problema, por quê? Como essa reta aqui, ela é uma reta de efeito esperado, ou de efeito médio da variável x sobre a variável y, e o resíduo é a diferença entre o valor observado e o valor médio, né? Ou seja, o que nós estamos chamando de resíduo aqui é que no contexto de média chamam eh, de desvio em relação à média. E aí nós já vimos, né, lá no começo do curso, né, a gente fez isso, por que que não adianta minimizar ali os desvios médios em relação a, perdão, os desvios em relação à média, né? Bom, porque a gente demonstrou matematicamente que a soma, né, porque veja, não adianta eu aproximar a reta de um ponto e distanciar de outro, né? Eu teria que fazer uma coisa mais ou menos ali que, né, chegasse mais perto de uns, menos de outros, né, mas certamente não ficasse assim para cima dos pontos ou para baixo dos pontos, né, teria que ficar mais ou menos ali no meio. Então quando a gente soma, os desvios em relação à média, o único resultado que essa soma tem é zero. Então não adianta a gente partir da ideia do seguinte: "Olha, vamos colocar uma reta ali que vai minimizar os desvios em relação aos pontos", né. Não adianta fazer isso. Por quê? Porque a soma desses desvios vai ser sempre zero. Então, é uma tarefa que não tem finalidade. Então, o que que nós fazemos? Em vez de fazer isso, né, ou seja, a gente quer determinar ali os parâmetros beta zero e beta um de forma que o valor estimado se aproxime do valor observado, de forma que seria a mesma coisa, de que o resíduo fosse o menor possível, né? Só que como somar os resíduos vai dar sempre o mesmo resultado, onde quer que eu coloque aquela reta verde, né? Por quê? Porque ela é uma reta de efeito médio, então eu posso colocar ela mais para cima, mais para baixo, um pouco mais inclinada ou menos inclinada, todas essas diferentes retas vão ter soma de desvios igual a zero. Então o que que a gente faz? A gente faz algo que é o mesmo procedimento que foi feito lá na variância. Porque lá como somar os desvios em relação à média dava zero sempre, então, qual que é a única saída? Elevar os desvios em relação à média ao quadrado. Aí nós geramos um indicador de dispersão chamado variância. E aqui a gente vai fazer o quê? A mesma coisa, né? Ou seja, a gente vai minimizar a soma dos quadrados dos resíduos, porque a soma dos resíduos é zero sempre. Então a gente vai fazer o quê? Vamos elevar o resíduo ao quadrado, somar todos os resíduos e vamos tentar obter a menor soma possível, tá? Tentar obter a menor soma possível fazendo o quê? Escolhendo uma especificação ali para beta zero e para beta um, né? Então repara que aqui, ó, na definição do resíduo, o que acontece? O resíduo, né, que é uma variável, né, basta ver, por exemplo, que tem observações mais próximas da reta verde e outras mais distantes, né? O distanciamento em relação à reta verde é o resíduo. Então, certamente, tem valor de resíduo diferente para observações diferentes, então o resíduo é variável. Então, veja, o resíduo é uma variável, o valor observado de y é uma variável, né? O valor previsto para y depende do que? De beta zero, de beta um e de x. X é uma variável, né? Eh, Só que aí o que acontece? O valor de y, embora y seja uma variável, o valor de y é observado. Então eu sei os valores ali do salário das pessoas, por exemplo. E eu sei também o valor da escolaridade das pessoas. Bom, então quer dizer que para cada observação, para cada i, o y é o valor da variável para aquela pessoa, então é constante, né? Então a pessoa fala, eu ganho 10 dólares por hora, bom, então é isso. E ela diz, eu tenho 10 anos de escolaridade, bom, então é isso também, está definido, né? Então y e x são constantes.
Por consequência, o resíduo também é particular daquela observação, então também é constante. Perdão, aqui no caso ele é variável. Por quê? Porque quem que nós não sabemos o valor, aqui toda essa especificação, é beta 0 e beta 1, ou seja, qual é o intercepto que a reta deve ter, qual é a inclinação que a reta deve ter para poder minimizar a soma dos quadrados dos resíduos. Quando a gente tenta fazer dessa forma, a gente está usando um método que é chamado de mínimos quadrados ordinários. Bom, então, pela definição de resíduo, né, que é o quê? É o valor observado de y menos a estimativa de beta 0 menos a estimativa de beta 1 vezes o valor observado de x. Né? Então, se a gente substituir o resíduo aqui por essa especificação, né, que é o valor observado de y menos o valor estimado para beta 0 menos o valor estimado para beta 1 vezes o valor observado da variável x, né? Lembrando que o resíduo aqui está ao quadrado. Então, como o valor da variável y para a observação i, eu sei qual é, porque está na base de dados. Como o valor da variável x para a observação i, eu também sei qual é, porque está na base de dados. Então, as únicas incógnitas aqui dessa especificação são beta 0 e beta 1. Então, a tarefa chamada de método de mínimos quadrados ordinários é fazer o quê? É determinar especificações para beta 0 e beta 1 que promovam a minimização do quadrado do resíduo. Então, aqui nesse caso, é como se beta 0 e beta 1 estimados fossem as variáveis. Bom, o que nós temos aqui em mãos? Nós temos uma função que vai ser minimizada. Ok. É uma função de segundo grau, porque está ao quadrado. Tá? Bom, então é assim. Não fica com medo do somatório, de tantas letras, etc. e tal. Questão simples. Como que é o gráfico dessa função chamada soma de quadrados dos resíduos? Ela não é uma função de segundo grau? Aqui, ó. Função de segundo grau é uma parábola. Função de segundo grau é uma parábola. Ok, aí parábola você pode ter com concavidade para cima, que é a parábola para cima. Você pode ter parábola com concavidade negativa, que é a parábola para baixo. Só tem essas duas. Então tem a parábola com concavidade positiva e aquela parábola para cima, a do x ao quadrado, por exemplo. E tem a parábola com concavidade negativa, que é a parábola para baixo, que é, por exemplo, o gráfico da função menos x ao quadrado. Então, é uma parábola, por quê? É uma função de segundo grau. Ok. É uma função que a gente quer minimizar. Bom, minimizar numa parábola, então, necessariamente, a parábola tem que ter concavidade positiva, que é a parábola virada para cima. Porque a parábola virada para cima, ela vai ter um valor menor, que é ali no vértice dela, e todos os outros valores são maiores. Então, a gente está falando aqui de uma parábola com concavidade positiva, virada para cima. Então, por isso que a gente vai estar minimizando, Bom, então, no fundo, é fazer o quê? A gente tem que fazer uma minimização de uma função de segundo grau. Tá bom. Como que a gente descobre, como minimizar uma função? Bom, primeira coisa que a gente olha, a função tem restrição? E a resposta aqui é não, Isso aqui é uma minimização de uma função de segundo grau sem restrição. Então não precisa usar função de Lagrange. É só minimizar a função. Beleza, mas como é que minimiza a função? A gente sabe o seguinte, que no ponto de mínimo da função, a inclinação vai ser igual a zero.
A inclinação sendo igual a zero, significa o quê, né? Como inclinação é derivada de primeira ordem, bom, então basta a gente especificar o quê para poder resolver esse problema? A gente vai especificar as chamadas condições de primeira ordem, que é fazer o quê? A derivada em relação à variável igual a zero, né? Só que aqui no caso, eu tenho duas variáveis, beta zero estimado e beta 1 estimado, né? Bom, então, o que eu tenho que fazer? A derivada parcial da soma de quadrados dos resíduos em relação a beta zero e igualar a zero. E eu tenho que fazer a derivada parcial da soma de quadrados dos resíduos em relação a beta 1 e igualar a zero, né? Ou seja, a inclinação em relação a beta 1 é igual a zero e a inclinação, perdão, a inclinação da soma de quadrados dos resíduos em relação a beta zero é igual a zero e a inclinação da soma de quadrados dos resíduos em relação a beta 1 também tem que ser igual a zero, né? Esse é o único jeito de estar na virada da parábola, né, no vértice dela. Não tem outro jeito, porque ali naquele ponto mais baixo da parábola com concavidade positiva, as duas inclinações têm que ser zero, tá? Aí tem que fazer o quê? Bom, aí tem que fazer as derivadas, né, desse somatório em relação a beta zero e igualar a zero e resolver. Tem que fazer a derivada desse somatório em relação a beta 1, igualar a zero e resolver, tá? Usando técnicas de cálculo que vocês já estudaram, né? Então aqui no caso, eu não vou fazer a derivada, tá? Porque ela é muito extensa, mas a ideia, você só tem que saber, você tem que lembrar só de duas coisas, o resto é álgebra. É o seguinte, que você tem aqui uma soma. Sempre que você faz derivada envolvendo soma, você tem que usar aquela ideia de que derivada de uma soma é a soma das derivadas. E a outra coisa que você precisa usar aqui para resolver esse problema é o seguinte, que aqui você tem um termo dentro do parêntese que está elevado a uma potência. E dentro desse parêntese é que está a variável. Então você vai precisar usar a regra da cadeia, né? A regra da cadeia aqui no caso é o quê? Você baixa a potência, né, do que está entre parênteses, como se isso aqui fosse uma coisa só. Então você baixa a potência, você vai ficar com duas vezes o que está dentro do parêntese. Aí depois você coloca aqui vezes a derivada do termo que está dentro do parêntese em relação à variável em relação à qual você está fazendo a derivada, tá? Aí o resto é conta de somar, subtrair, multiplicar, tal. Você faz, vai chegar na especificação. Bom, aqui no caso, o que acontece? Se a gente fizesse fazendo essas duas derivadas e resolvendo, a gente vai chegar nessas duas especificações aqui, ó, que estão em azul, para beta 0 e beta 1, né, o que seriam, digamos, as fórmulas, os estimadores de beta 0 e de beta 1 em função dos valores das variáveis x e y, né? Bom, se você reparar aqui a fórmula, né, do beta 0, então está falando assim, olha, o beta 0 estimado vai ser igual ao quê? A média amostral de y menos o beta 1, ou seja, a inclinação estimada, vezes a média amostral de x, né? Então repara que aqui eu vou usar a média amostral de y e a média amostral de x. Isso já traz uma consequência ali sobre o que é especificar a reta de regressão amostral. Então, no gráfico, é fazer da seguinte maneira, olha, eu vou pegar a média da variável x, média amostral, a média da variável y, também média amostral, né? O ponto das duas médias, eu vou como se eu batesse um prego ali, naquele ponto das duas médias. E aí vai acontecer o quê? A reta vai passar por esse ponto das duas médias. Então, esse ponto é, digamos assim, um ponto fixo da regressão. A reta de regressão, que é uma relação esperada, uma relação média, vai passar necessariamente pelo ponto das médias, que é o que está sendo captado aqui, ó, por essa especificação, né? Está relacionando as duas médias amostrais das duas variáveis.
Se você olhar a especificação do beta 1, que é a especificação ali, o cálculo da inclinação, você vai ver o seguinte, olha, o valor dele vai ser determinado exclusivamente pelos valores da variável x, que estão na amostra, e pelos valores da variável y, que também estão na amostra, né? Então, ou seja, todos os valores amostrais é que vão determinar o valor do beta 1. Aí a gente pega o valor do beta 1, junta com a média da variável x e subtrai esse produto da média da variável y para poder especificar ali o coeficiente linear da reta, o beta zero estimado. Tá? Essas especificações, né, cada uma delas, estão ligadas a duas interpretações. O beta zero, ao que está ligada essa especificação aqui do beta zero? É de que o efeito esperado do resíduo é zero, né? Ou seja, claro que a gente sabe que tem resíduo positivo, tem resíduo negativo, né? Ou seja, tem elemento ou tem observação que está sendo beneficiada em relação à média, né? Então vamos voltar ali no gráfico. Então, por exemplo, a reta verde representa a relação média. Os pontos acima, os pontos amarelos acima, são o quê? São aqueles elementos, aquelas pessoas que estão sendo beneficiadas pelas outras variáveis, além da escolaridade, no sentido de aumentarem seu salário, em comparação com o salário médio baseado somente na escolaridade. E os pontos abaixo representam o quê? Os salários das pessoas para as quais as outras variáveis, que não são a escolaridade, estão prejudicando essas pessoas em relação ao salário médio baseado somente na escolaridade. Então, repara aqui, tem elementos que são beneficiados pelos fatores aleatórios, são os pontos acima da reta, e tem os elementos que são prejudicados em relação, que são prejudicados pelos fatores aleatórios em relação à média, que é a reta de regressão, né? Então, tem gente que é beneficiado, tem gente que é prejudicado. Só que, assim, em termos médios, ou seja, esperados, médios, o que a gente admite? Que, assim como alguns são beneficiados, outros são prejudicados, então, na média, não tem nem benefício e nem prejuízo. É isso que essa especificação aqui do beta zero está mostrando. Ou seja, o efeito esperado do resíduo é zero. O beta 1 já tem está ligado a uma interpretação um pouco diferente, que é o quê? É que a esperança do produto entre o valor observado da variável x e o resíduo é zero. Tá? O que isso significa? Né? Isso aqui é uma especificação técnica matemática, mas o que isso está representando? Que a variável observada x, que pode ser, por exemplo, escolaridade, ela não tem relação com as variáveis captadas pelo termo de erro. Ou seja, conhecer a variável x, a escolaridade de uma pessoa, não nos dá informação precisa sobre as outras variáveis que caracterizam ali cada elemento que está sendo estudado, né? Então, por exemplo, se x for escolaridade, né? Então, x é a variável que está explícita no modelo, é a escolaridade. Só que nós sabemos que existem outras variáveis que afetam o salário, como, por exemplo, o gênero, né? Então, a questão é assim, se eu souber a escolaridade de uma pessoa, eu consigo dizer qual é o gênero dela? A resposta é não, né? Porque tanto homens quanto mulheres podem ter, por exemplo, o mesmo salário. Então, se eu falar assim, o salário da pessoa é de tanto, isso significa que necessariamente essa pessoa é um homem ou que necessariamente é uma mulher? Né? Não dá para dizer com certeza. Assim como
Saber o salário de uma pessoa, dá para a gente ter certeza sobre, a região do país em que essa pessoa trabalha? Também não, né, porque existem pessoas que trabalham em diferentes regiões do país e que têm exatamente o mesmo salário, né. Então o que essa suposição está dizendo é o seguinte: olha, saber o salário a variável X de uma pessoa não te dá nenhuma informação precisa sobre o resíduo, tá. Por que que tem que ser assim? Porque se desse, ao saber a variável X, a gente saberia o resíduo. E se a gente soubesse o resíduo, a gente estimaria o valor da variável Y com certeza, mas não, através de uma estimativa, né, com alguma incerteza. A gente acertaria sempre, né. Então, o que o e efetivamente isso não acontece, né. Então, por exemplo, se eu visse ali o que vai acontecer com a renda de um público consumidor, eu consigo saber exatamente o que vai acontecer com a receita de vendas da empresa, né? A gente sabe que não, né? Porque embora possa haver alguma relação entre o comportamento da renda dos consumidores e a receita de vendas da empresa, pode ser que os consumidores mudem de comportamento, né? Então, não basta eu olhar somente a renda deles para garantir que a empresa vai ter uma certa receita de vendas. Quer dizer, dá para ter uma expectativa, mas não dá para ter certeza, né. Então essa especificação aqui só está dizendo isso: "Olha, não dá para relacionar de maneira inequívoca, ou seja, com certeza, os valores observados da variável X e o resíduo", tá. É isso que a inclinação está captando. E aí repara uma outra coisa na especificação aqui do beta 1. O termo aqui de cima do numerador, olha só, é um somatório dos produtos entre as diferenças das observações de x em relação à média amostral com as diferenças das observações de y com a sua média amostral. Essa parte do numerador é o quê? É a covariância entre x e y. E o denominador? O denominador é a variância de x. Quando a gente estudou coeficiente de correlação entre x e y era assim, olha, era exatamente esse termo aqui do numerador, igualzinho, só que aqui embaixo, em vez de ser a variância de x, era o quê? Era o desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y, né? Só que a gente estava no contexto de coeficiente de correlação. Por quê? O coeficiente de correlação pega a relação entre x e y, de x para y e de y para x, né? Por isso que a gente tinha os dois desvios padrões. Agora, nós estamos numa especificação que é o quê? A gente está supondo uma função que x afeta y. Então, se a direção do efeito é só de x para y, então aqui no denominador eu teria o quê? O desvio padrão de x vezes o desvio padrão de x. Bom, o desvio padrão vezes ele próprio é o desvio padrão ao quadrado. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ué, então, se você fizer o quadrado de uma raiz quadrada, o resultado é aquilo que está debaixo da raiz quadrada, que é a própria variância, né? Então, o que que é o beta 1? O beta 1 é um coeficiente de correlação direcionado de x para y, né? Ou seja, ele vai captar o efeito isolado de x para a variável y, que era justamente a intenção ali da ideia de estabelecer uma correlação linear para que a gente pudesse fazer o quê? A gente pudesse ter uma medida numérica de como as variações da variável x, da variável, né, chamada de explicativa, se convertem em variações da variável y, chamada de explicada. Então, ou seja, a regressão linear simples ela é uma maneira da gente conseguir cobrir um aspecto que o coeficiente de correlação não consegue, que é nos dar uma medida numérica de, ao observar uma variação em uma variável x, quanto que eu poderia esperar de variação na outra variável y.